Gravação. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos na nossa Masterclass e a sétima aula do programa de formação de líderes. E hoje eu vou abordar um tema maravilhoso, muito atual, muito moderno e de extrema relevância para todos aqueles que já são líderes ou potenciais líderes que certamente, em breve, através do próprio programa, terá toda a ferramenta, conceitos, técnicas necessários para desenvolver muito bem o trabalho de liderança, tá bom? Então já vou compartilhar minha tela com vocês. Maravilha, acredito que todos estejam me vendo aqui, tudo certinho. E qualquer coisa podem me chamar pelo chat, ok? Vamos que vamos. Bem, eu vou falar hoje sobre soft skills. O nome parece assustador, mas nada é assustador, pelo contrário. É um tema extremamente relevante para o contexto de liderança. E é basicamente sobre isso que eu quero falar na nossa aula de hoje. E eu quero começar fazendo uma definição, né? O que é essa soft skill, ou quais são, melhor dizendo, essas soft skills? Soft skills são habilidades interpessoais, ou seja, aquilo que eu consigo desenvolver de um grupo de pessoas, e também de habilidades intrapessoais que diz respeito a como eu lido comigo mesmo, que influenciam a maneira como interagimos com os outros e gerenciamos nosso próprio comportamento. Essa definição, apesar de ser bem conceitual, mas eu quero explicar de uma forma talvez que vá facilitar um pouco a sua compreensão sobre o que de fato são essas soft skills, tá? O próprio termo skills diz respeito a competências, habilidades, tá? E o termo soft no inglês é leve, algo palpável, leve, tá? Então, em regra, soft skills são todas as nossas habilidades comportamentais. Ou seja, não são habilidades técnicas, mas sim comportamentais. E ele faz uma diferença, né? Vou dar alguns exemplos aqui antes de falar das diferenças. Por exemplo, comunicação eficaz, empatia, resiliência, trabalho em equipe, resolução de conflitos, são algumas soft skills extremamente importantes para esse esse tempo que estamos vivendo para o desenvolvimento de uma boa liderança, ok? E aí eu quero diferenciar as soft skills das hard skills, tá bom? Que é esse termo aqui, deixa eu circular. Deixa eu voltar e circular aqui, ok? Porque quando a gente fala de hard skills, olha, tá aqui. As hard skills são técnicas específicas para o trabalho, enquanto as soft skills são universais e aplicáveis em qualquer contexto profissional. Mas eu quero distinguir isso de uma forma ainda mais prática, ainda mais fácil de compreender. As soft skills são habilidades comportamentais. E eu já dei alguns exemplos aqui: comunicação eficaz, resiliência, trabalho em equipe, etc. Enquanto as hard skills, né, se soft no inglês, né, se soft no inglês é leve, hard é algo mais pesado, é algo mais tangível, tá? Então, o que seriam hard skills, por exemplo? As hard skills poderiam ser habilidades técnicas, como formações profissionais, como graduações, cursos complementares, o próprio
PFL, por exemplo, é uma hard skill, tá bom? Você pode e deve, inclusive, você que está nesse momento elaborando o seu currículo ou querendo atualizar o seu currículo, você já pode incluir o programa de formação de líderes em curso, obviamente, como um diferencial competitivo lá no seu currículo, tá bom? E quando você encerrar o programa, vai receber o seu certificado que de fato comprovará que realizou o programa naquela carga horária específica. Ok? Então, as graduações, cursos complementares, cursos de idiomas, pós-graduações e outras coisas diretamente relacionadas a habilidades técnicas, nada mais é do que as hard skills, enquanto as características comportamentais nada mais é do que as soft skills, tá? Então, ratifico aqui o exemplo que eu trouxe, né, de algumas soft skills, entre elas algumas de extrema importância para o desenvolvimento da liderança, quais sejam comunicação eficaz, resiliência, trabalho em equipe, algumas das mais importantes, ok? E qual é a relevância das soft skills? Elas complementam as hard skills. Lembrando, como eu já falei em outra aula aqui do PFL, é uma frase muito utilizada por Peter Drucker, um dos pais da administração moderna. E Peter Drucker diz assim: as pessoas são contratadas por suas experiências, mas demitidas por seus comportamentos. É uma frase muito bacana de Peter Drucker e muito verdadeira, por sinal, né? Eu tenho essa prática de mercado, tem essa vivência de mercado, e realmente enxergamos isso como realidade. Inclusive, quando eu também fazia um processos seletivos e observo muito sobre esse aspecto, porque as pessoas são contratadas pelas suas hard skills, pelas suas experiências, mas são demitidas por causa da ausência das soft skills, das habilidades comportamentais, ok? E isso faz com que um profissional seja completo, ou seja, ele tanto tem as habilidades técnicas, as hard skills, quanto as habilidades comportamentais, soft skills, especialmente em posições de liderança. Ok, pessoal? Então eu já faço a primeira pergunta aqui. Deu para compreender o que são as soft skills? Dá para diferenciar hoje o que são as soft das hard skills? Ok? É importante eu ter esse feedback de vocês, porque, como nós vamos abordar durante toda a aula sobre soft skills, então é de extrema relevância que todos estejam bem compreendidos sobre soft skills, hard skills, como diferenciá-las, entendendo que as soft skills vão complementar as hard skills, mas com um nível de importância muito elevado, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. E aí, pessoal, responde aí para mim no chat. Todo mundo conseguiu compreender essa diferença de hard skills, soft skills? Responde aí para mim, por favor, no chat. E se tiver dúvidas também, obviamente, deve perguntá-las. E aí, o pessoal está respondendo sim, ok? Sim, então, perfeito. Vou continuar aqui, então. Qualquer coisa vocês podem sinalizar no chat, certo? Então, vamos lá. E qual é a importância das soft skills na liderança? Primeiro, influência e motivação. Porque líderes eficazes usam habilidades comportamentais, soft skills, para inspirar e motivar suas equipes. E equipe inspirada e motivada é uma equipe que transborda confiança e respeito, isso é fato, né? E principalmente um líder que utiliza muito bem as ferramentas e características e habilidades das soft skills, certamente passa a ter uma visualização ainda mais
evidente por parte dos seus liderados, tá bom? Isso se torna um diferencial extremamente competitivo no que diz respeito a influenciar as equipes e motivá-las diante desse cenário em que elas enxergam um líder completo, com as habilidades técnicas e comportamentais. Vai auxiliar e muito na construção de relacionamentos, sabendo que a base da confiança vem basicamente, né, desculpa a redundância, mas os fundamentos da confiança vêm basicamente com a construção de relacionamentos, né? E a capacidade de se conectar genuinamente com a equipe promove um ambiente de trabalho positivo e extremamente produtivo. Então, a partir do momento que o líder começa a desenvolver soft skills, ele vai conseguir também construir relacionamentos de maneira mais saudável, fazendo com que aquele ambiente de trabalho tenha um clima organizacional extremamente favorável e, consequentemente, produtivo. E na própria cultura organizacional, né, que são líderes que valorizam soft skills, contribuem para uma cultura organizacional saudável, onde a colaboração e a inovação prosperam. É óbvio que todo líder sonha em ter um ambiente desse, né, com uma cultura organizacional consolidada e que, ao mesmo tempo, invista tempo e qualidade num ambiente colaborativo onde todos os liderados possam participar ativamente do processo de produção, né, o processo produtivo ali da organização, da escola, da igreja, da empresa. E, obviamente, esse ambiente vai favorecer os processos de inovação, ou seja, mais ideias, mais soluções, mais produtividade dentro desse ambiente vão favorecer que as coisas sejam prontamente resolvidas de maneira extremamente eficaz. Tudo bem, gente? Até aqui, tudo certo? Vamos prosseguir na nossa masterclass. E agora eu falo sobre a comunicação eficaz, que é uma das soft skills, tá? E qual é o que essa comunicação eficaz traz de forma objetiva dentro do nosso convívio, né, como equipe, nessa relação de líderes e liderados? Primeiro, clareza e transparência. A importância de transmitir mensagens claras e de forma transparente para evitar mal entendidos. E nós já brincamos muito ao longo da vida de telefone sem fio. Sabemos o quanto é difícil quando a comunicação não é clara dentro do ambiente, seja ele corporativo, seja ele educativo, seja ele eclesiástico. Quando essa comunicação não é clara, quando essa comunicação não é clara, nós começamos a ter os mal compreendidos, os mal entendidos, ou seja, eu não entendi dessa forma, até porque nós chamamos isso de ruído na comunicação. É quando a mensagem que sai de um emissor não chega com a mesma qualidade no destinatário. Ou seja, houve um ruído na comunicação. Então a gente precisa prezar para que a nossa comunicação seja a mais clara e transparente possível, na objetividade da comunicação, ok? As técnicas de comunicação com o uso de linguagem corporal positiva, né, como a própria postura corporal, o gesto envolvente com as mãos, a confiança no que se fala, ok? E, obviamente, esse domínio do ambiente onde está sendo feita a comunicação, com um tom de voz apropriado, né? A gente sempre levanta um pouco mais a voz quando queremos enfatizar algo e baixamos um pouco mais a voz quando queremos suavizar e deixar as coisas normais, como eu estou fazendo agora, ok? E uma escolha adequada de palavras. E isso só vem
com um amplo vocabulário, tá bom? Somente com. Eu costumo dizer o seguinte: a gente consegue ter um amplo vocabulário quando nós temos um grande dicionário de sinônimos, ok? É uma dica que eu deixo para você que é líder, líder em potencial. Deixa eu aceitar aqui que tem gente entrando aqui na sala. Escute o que eu vou lhe falar. Você vai se comunicar muito melhor, de uma maneira muito mais assertiva, a partir do momento que tiver amplo vocabulário. E a dica que eu lhe dou para ter um amplo vocabulário é ter um bom dicionário de sinônimos. Porque quando você tem um bom dicionário de sinônimos, vai conseguir trabalhar muito bem coesão textual, vai conseguir trabalhar isso de uma maneira extremamente rápida e adequada. Isso vem com leitura, com prática textual, né? Então, se você tem preguiça de ler e escrever, certamente vai ter muita dificuldade na comunicação. Mas se você gosta, ou no mínimo se disciplina a leitura e a escrita, certamente vai ter amplo vocabulário, com um amplo repertório de sinônimos, e certamente isso vai facilitar a escolha adequada de palavras que possam suavizar no momento que as coisas estiverem tensas ou alavancar quando as coisas estiverem desanimadas, ok? Isso também é papel do líder, isso também faz parte da profissão, né, do líder, ok? E isso vai impactar a equipe de maneira positiva, certamente. Ouvir ativamente. Por que que eu coloco assim, é, até dentro da gestão, nós chamamos também de escuta ativa? Porque tem pessoas que estão, como eu posso dizer, ouvindo, mas não estão prestando atenção. Você entende a diferença? O ouvir é qualquer lugar, qualquer ambiente onde você esteja emprestando os seus ouvidos, né, a sua audição, para que alguém comunique. Isso é ouvir. Mas se o ouvir não estiver associado à atenção, então não passa do ouvir, tá? E nós precisamos ter essa escuta ativa. Eu tenho, desculpa, isso comigo porque eu costumo ouvir, mas ouvir com atenção. Se eu não posso dar atenção, eu prefiro não ouvir naquele momento. Eu prefiro dizer, olha, depois a gente conversa, depois nós sentamos. Mas se eu paro para ouvir alguém, eu quero ouvir com atenção. Não apenas ouvir simplesmente para cumprir ali uma rotina, né? E é muito comum, por exemplo, como pastor, inclusive, é normal que muitas pessoas queiram falar conosco, né? Às vezes a gente tem muitas pessoas querendo falar ao mesmo tempo conosco. E Mas eu gosto de separar um pouco isso, por quê? Porque quando eu paro para ouvir alguém, eu quero ouvir ativamente. Eu quero escutar com atenção e não simplesmente escutar por escutar fazendo uma marcação de tempo, ok? Então, esse ouvir ativamente é a prática de ouvir ativamente para compreender as necessidades e preocupações da equipe. E isso vai reforçar a confiança, porque assim a equipe vai saber que o líder está fechado com ela. A equipe vai ter certeza de que o líder está fechado com a sua equipe. Por isso a importância de praticar essa escuta ativa. E por fim, aqui na comunicação eficaz, o feedback construtivo, né? Como oferecer feedback que seja útil e motivador? Para quem não sabe, feedback é uma palavra bonitinha, né, que nós usamos no mundo da gestão e negócios para retorno. Seria um retorno. É basicamente quando um líder senta com seu liderado ou seus liderados, né? Quando um líder senta com seus liderados e oferece a eles um retorno sobre o desempenho, sobre o trabalho,
sobre um projeto específico. Em regra, é o retorno que o líder oferece aos seus liderados acerca do seu desempenho, do seu trabalho e etc. E nós chamamos isso na gestão e negócios de feedback. E feedback é provavelmente, quase certamente, uma das melhores tarefas que um líder pode fazer, porque é através do feedback que o liderado consegue promover as melhorias no seu trabalho, no seu desempenho e etc. Ok? Então, um bom feedback é extremamente útil, é extremamente motivador, porque vai contribuir diretamente para o desenvolvimento contínuo dos colaboradores. Ok? Então, vamos prosseguir aqui a nossa fala. Uma outra soft skill das mais relevantes para a atualidade é a inteligência emocional, ok? Simplesmente inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções e as emoções de outros, de terceiros. Basicamente define o que é inteligência emocional, tá bom? Lembrando que Jesus disse: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, pessoas muito destemperadas, né, não aprenderam ainda nada com Jesus e não conseguiram desenvolver essa inteligência emocional. Assim como a gente não pode confundir inteligência emocional com vagareza. Não, inteligência emocional tem a ver com equilíbrio. É, mesmo no momento de pressão, manter-se estável na mente, no coração e também aprender a ser enérgico quando exigir energia, ok? Uma coisa não pode ser confundido com a outra. E quais são os benefícios dessa inteligência emocional em termos de liderança? Como líderes com alta inteligência emocional são mais eficazes em gerir conflitos, porque eles têm a técnica, mas não só a técnica, como a praticidade para lidar com conflitos, principalmente dentro do composto da equipe. Porque onde tem equipe, vai ter conflito. Isso é fato. Onde tem equipe, vai ter conflito, né? E é papel do líder usar a inteligência emocional como uma soft skill, como uma habilidade comportamental, para saber lidar com esses conflitos de equipe. Assim como tomar decisões sob pressão, e isso talvez seja uma das tarefas mais árduas do líder, né? Porque nós, como líderes, em regra, se a gente pudesse resumir o trabalho de um líder em uma frase, em uma expressão, seria tomada de decisão. Tomada de decisão. É praticamente o que resume o trabalho do líder. Em regra, o líder toma decisões, né? E na maioria das vezes é sob pressão. Dificilmente um líder, não importa se seja um ambiente corporativo, eclesiástico, escolar, educativo, enfim, geralmente essas decisões são tomadas sob pressão. E principalmente manter o equilíbrio em situações desafiadoras. E a inteligência emocional que tem os seus componentes, né, que eu não vou nesta aula me aprofundar tanto nesses componentes, mas para que todos saibam quais são, que é a autoconsciência, que tem a ver com o autoconhecimento, né, o conhecer a si próprio, o autocontrole, que é o gerenciamento das próprias emoções, a empatia, que é o saber se colocar no lugar do outro, as habilidades sociais, que é a maneira como eu lido com outros, e a motivação, que são as estratégias usadas para desencadear essa iniciativa por parte de todos os personagens que estão envolvidos naquele processo, ok? E para fechar aqui a inteligência emocional, quero deixar algumas dicas, né, de
de desenvolvimento, quais sejam alguns exercícios e práticas para aumentar a inteligência emocional. Depois eu vou, inclusive, compartilhar melhor sobre essas práticas, né, que podem melhorar a questão da inteligência emocional, como meditação, como prática de escuta ativa e principalmente a autorreflexão, tá? São apenas algumas, mas existem diversas, tá bom? Gente, ó, acabei de pausar aqui a gravação. Deixa eu voltar aqui pro meu. Acabei de parar aqui a gravação, tá bom? Porque já vai encerrar aqui esse link, ok, pessoal? Todo mundo aí comigo? Vai encerrar aqui o link, e aí vocês vão aguardar uns minutinhos, que é aquele tempo padrão que vocês conhecem, e aí nós vamos reiniciar no outro link que está lá um grupo, ok? Aguardo todos lá daqui a pouquinho.